a tener prueba. Sí, ya vamos a tener prueba en la próxima semana. Entonces hay que ustedes han que se preparar, ¿vale? Van a tener que prepararse porque... y yo hoy voy a hablar sobre los contenidos que van a caer en esta prueba. Hoy, van a enviar hoje o cronograma. Então, hoje a coordenação vai mandar um cronograma para vocês, tá? Aí, ó, só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, se puder avisar os colegas também. Lá no cronograma, como as duas turmas são juntas, nas outras disciplinas, tem vocabulário, tem uns outros conteúdos que a gente não viu ainda. Não se preocupem. Não se preocupem, tá? Que tem umas... Voltou? Ficou melhor agora? Pronto, beleza. Então, não se preocupem se lá no cronograma, na parte de espanhol, tiver alguma coisa que vocês não viram ainda, tá? Eu não Professora, só tem 6 pessoas na aula. Ó, tem 6 pessoas na aula e eu sinto muito para os outros, porque eles vão ficar sem saber disso, né? Aí, o que vai cair nessa prova? Vocabulário de família, tá, gente? Vocabulário de família. O presente do indicativo, que eu ensinei na aula passada, que aparece Z, né, na primeira pessoa. E o conteúdo que eu vou ensinar hoje, gênero e número dos substantivos. Pronto, é isso que vai cair, tá? Vamos lá, então. Vamos que aí eu já faço revisão logo de tudo e já ensino um novo conteúdo. Quantos livros de espanhol? Libro de espanhol, el contenido de hoy está en la página 60. Hola. Dime. Professora. Pode falar. Sim. Cadê o resto? Não sei, mulher. Não sei. Não tem como eu saber. Não tem como eu saber. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui a nossa revisão. E depois eu disponibilizo o vídeo para eles. Ó, verbos irregulares com Z en la primera persona del singular. Ya estudiamos este contenido. Presente de indicativo, presente es el tiempo, el momento de ahora. Indicativo vas a traer una certeza de los hechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la peculiaridad de este tiempo? É que esses verbos, gente, esses verbos regulares, eles vão aparecer a letra Z na primeira pessoa do singular. É o caso do verbo parecer. Ao invés de dizer me parece, não, você digo me pareço, eu pareço. O mesmo com o verbo conocer. Ao invés de ser yo conoce, vai ser eu conosco, eu conheço, tá? Então, ó, todos os verbos terminados em ser e o ser incorporam uma Z antes de la C na primeira pessoa do singular. Então, isso aqui que são os verbos com Z na primeira pessoa do singular, tá? Ou quais são outros verbos que vão acontecer isso? Os verbos agradecer, aparecer, crescer, entristecer, estabelecer, obedecer, permanecer e reconhecer. Então, todos esses verbos aqui que eu marquei, vai acontecer isso aqui com eles, tá? Vai aparecer o Z na primeira pessoa do singular. Outros verbos que também estudamos, que é o verbo ir e o verbo dar. Ó, essa aqui é a conjugação do verbo ir e do verbo dar no presente no indicativo. É yo voy, tu vas, él, ella, usted va. Nosotros vamos. Vosotros vais, ellos, ellas e ustedes van. Verbo dar. Yo doy, tu das, él dá, ella dá, usted dá. Nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas e ustedes dan. Tá? Então, neste caso aqui, o que apareceu? Um
Y. Em espanhol, Y é Y, tá? Então, vai aparecer o Y aqui na primeira pessoa do singular. Outros verbos que nós também estudamos são os verbos que cambiam e por i. Como assim, profe? Sí. Donde hay e va a ser la letra I, que es el caso del verbo servir. Cuando conjugado se queda yo sirvo, tú sirves, él, ella, ustedes sirven, nosotros servimos, vosotros servís, ellos, ellas y ustedes sirven. Verbo pedir, yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos, ellas, ustedes piden. Verbo seguir, yo sigo, tú sigues, él sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos, ellas, ustedes siguen. Entonces, esta es la irregularidade destes verbos acá. Então, no caso desses verbos aqui, o que vai mudar? O é vai mudar é para i, na hora que a gente conjuga os verbos, tá? Então, sobre irregularidades do presente indicativo, é isso. Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, que está na página 60. Abram o livro de vocês e façam as anotações, tá? Dentro daquilo que eu estou falando aqui, palavras que vocês não estão vendo pela primeira vez ou nunca ou não sabem o significado, já puxa uma setinha e anota o significado dela em português, porque na hora de estudar, isso ajuda muito, tá? Ajuda muito. Quando vocês forem revisar a matéria antes de fazer o teste na semana que vem. Ou até mesmo para consulta, né? Porque eu sei que vocês vão fazer esses testes de vocês com consulta, para não ser besta. Mas vamos lá. Ticos, gênero de los substantivos. O que é gênero de los substantivos? O que vocês acham que isso significa? Gênero de los substantivos. Ó, cada minuto que eu esperar aqui, eu vou descontar no término da aula. Então, alguém para me responder? O que vocês acham que é gênero dos substantivos? Até no português, não precisa ser no espanhol, não. Feminino, né, professora? Feminino ou masculino? Como? Feminino ou masculino? Perfeita! Verdade. Então, a gente sabe que os substantivos eles podem ser feminino ou masculino. É isso que é o gênero, né? Só que o que vai acontecer? Do português para o espanhol, esse gênero muda em algumas palavras. E é isso que nós vamos ver aqui. Algumas palavras que para a gente, no português, são masculinas, no espanhol são femininas. E vice-versa, que é no espanhol masculino, no português é feminino. Então, a gente vai estudar um pouco sobre essas palavras aqui, para a gente não errar, tá? Não chamar o substantivo masculino de feminino. Como, por exemplo, no caso de árvore. Em português é a árvore. Aí a gente fala, a árvore caiu. Quando se a gente fosse falar essa mesma frase no espanhol, a gente não ia dizer a árbol caiu, né? Porque a árvore em espanhol é árbol. A gente não ia dizer árbol, porque árvore em espanhol é masculina, então seria el árbol caiu. Ó, o artigo aí, ele é um artigo masculino. Vai vir antes do substantivo. Então, tem muito disso, de muitas palavras que no português tem um gênero, e aí lá no espanhol tem outro completamente diferente. Deixa eu colocar esse exemplo aqui de maneira escrita para que vocês possam entender, né? Porque às vezes só assim falando vocês não conseguem visualizar, tá? Vou abrir aqui um Word aqui, que aí eu consigo escrever para vocês. Então, vamos lá. Ó, eu estou falando para vocês. Em português, a frase é a árvore caiu. Bom, vamos supor que essa é a frase. Essa aqui é a frase em português. No espanhol, árvore é árbol. El árbol. E caiu é caiu. O que a gente ia colocar aqui? Também, árbol caiu. Não, mas árbol, a palavra árvore é masculina. Então, essa frase aqui em espanhol fica da seguinte maneira, ó. El árbol caiu.
tá? Então, as palavras têm gêneros diferentes. Mas como, professor, então, que a gente identifica qual é o gênero de uma palavra em espanhol? Vamos ver aqui, ó. Se os substantivos são terminadas em O, são masculinos. Por exemplo, ele, sobrino. Sobrino, ó, terminado em O, é masculino, tá? Como que eu passo essa palavra para o feminino? Colocando A. La sobrina. Ok? Então, na maioria dos casos, palavras terminadas em O no espanhol Professor, são masculinos. E com A feminino. Pode é, falar. a árvore termina com L. Então, por que ela é masculina? Olha aqui, vamos chegar lá, ó. Substantivos terminados em consoante, tá? Se é terminado em consoante, palavra masculina. El árbol. Não é terminado em L? Olha aqui, terminou em L aqui. L é o quê? Uma consoante, não é verdade? Sim, Então, palavra masculina. entendi. E aí, quando no masculino ela é terminada em consoante, eu quiser passar ela para o feminino, eu coloco A, vogal A, ó. Ele, senhor, masculina, né? Ele, senhor. O senhor. Feminina é o quê? La senhora. Estão vendo, então? É assim que a gente faz essa transformação aqui. Então, terminado em consoante, terminado em O, palavra masculina. Geralmente, as terminadas em A formam o feminino. É assim que a gente faz. Ó, agora, os substantivos terminados em E, que é el caso de el estudiante, que es lo que ustedes son. Ustedes son estudiantes. Entonces, la palabra estudiante es masculina o femenina? La misma palabra forma los dos géneros. Entonces, a palavra estudiante terminada em E serve para tanto masculino quanto para feminino. Estão vendo aqui, ó? Ele é estudiante, lá, estudiante. A única coisa que muda é o artigo, que nós já estudamos os artigos nas aulas de língua espanhola. Quais são os artigos aqui? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Os artigos. Masculino é o ele, singular, e los, plural. Feminino. Feminino é o lá, singular, e las, plural. Eles acompanham os substantivos. Eles acompanham os substantivos. Podem reparar aqui, ó. Podem reparar aqui a palavra. Uai, o Joseph está nessa aula? Tá bom. Podem reparar aqui que a palavra sobrino veio acompanhada aqui do artigo, ó. Ele, sobrino. Estão vendo? Senhor. Veio acompanhado do artigo ele. Ele, senhor. Por quê? São palavras masculinas. E eu acabei de falar para vocês que ele é artículo para palavras masculinas. Tá? No caso das terminadas em E, elas não vai mudar, tá? A forma dela do masculino para o feminino, não. Vai continuar a mesma, que é o caso de eu estudiante. Ok? Ele é estudiante. Seguimos aqui, então. Para quem é alienado a hora, para os meninos que chegaram agora, a gente está falando sobre os gêneros dos substantivos, tá? Como que a gente sabe que uma palavra é masculina e quanto que é feminina. Depois vocês assistam no início desse vídeo, porque isso aqui vai cair na prova. Seguimos aqui, ó. Substantivos terminados em ista, que é o caso de deportista. Vocês sabem o que significa deportista? O que significa deportista? El deportista ou la deportista. O que isso significa? Galera, o esportista, a pessoa que pratica esporte, o atleta. Em espanhol, a gente chama ele de deportista. Esses terminados em ista também tem a mesma forma para masculino e para feminino. Ó. Ele deportista, lá deportista. Tranquilo, ok? Para ampliar, vamos ver aqui casos especiais. Vamos ver aqui casos especiais. Olha aqui, por exemplo, el actor, o ator. A forma do feminino é la actriz. El imperador.
A feminina é la imperatriz. El alcalde. Em espanhol vai ser alcadesa. Eu não lembro o que é alcalde, eu acho que eu sei que é algo da família. Perfeito, prefeito. Um alcalde em espanhol é prefeito, tá? Então, el alcalde, o prefeito, la alcadesa, a prefeita. Então, essa aqui é a maneira masculina desse substantivo e essa é a maneira feminina. Próximo, el príncipe, la forma feminina é la princesa. El héroe, la forma feminina é la heroína. E el rei, la forma feminina é la reina. Então, rei masculino, reina feminino. Ok, então sobre gêneros de los sustantivos em espanhol existe. Existe o que temos que saber. Agora vamos para el número. Quando estamos falando de número de substantivo, estamos falando de singular e plural. Ou então, singular, né, e plural. É isso quando estamos falando de número. Isso que quer dizer. Como que a gente vai conseguir, como que a gente vai saber singular e plural das palavras em espanhol? Se elas são terminadas em vocal, o que é isso na vocal? Vogal. Terminadas em vogal, elas estão no singular. Olha aqui, ele, nieto. Agora, se elas forem terminadas em S, elas estão no plural. É a mesma coisa do português, da língua portuguesa, tá? A mesma coisa da língua portuguesa, terminada em vogal, singular, está terminada ali em S, plural, ó, los nietos. Agora vamos ver no caso aqui de palavras terminadas com vogal U e vogal I. Vogal U e vogal I, por exemplo, ele manequim, ele tabu. Essas aqui são as formas no singular. Como que a gente faria para botar elas no plural? A gente teria que acrescentar o S e o ES, ó. Los manequins, ou los maniquias, los tabus, ou los tabuês, tá? Então, acrescentando S ou ES. No espanhol acontece muito, palavras terminadas, a gente quando vai passar uma palavra que está no singular para o plural, a gente coloca E e ES, tá? Quando que a gente vai colocar o ES, não só o S sozinha? Se elas forem terminadas em vogal I e U tônicas, e quando elas forem terminadas em consoante, que é o tal do el árbol, que é a árvore em espanhol. Então, a gente quer passar ela para a forma no plural, a gente vai acrescentar E e S, e não somente o S. Por quê? Não faria sentido eu colocar duas consoantes juntas. Assim como no português, no espanhol também a gente não... não, tem casos de duas consoantes juntas. Mas a mesma sílaba ali a gente não coloca duas consoantes juntinhas, não. Em alguns outros casos, mas a gente vai estudar. Então, não poderia ser el árboles. Como que eu ia colocar logo eu ia tacar um S aqui do nada? Não ia fazer o menor sentido, né, meus gatos? Não ia fazer o menor sentido, ó. Imagina, el arbos. Não, gente, isso aqui não tá errado, tá? Então, a gente tem que acrescentar E e S, ó. Los árboles. Então, terminadas em consoante, eu coloco ES. Quando as palavras forem terminadas em Z, eu vou acrescentar Cs. Como assim, professora? Na palavra aprendiz. Aprendiz é terminado em Z. Qual é o plural da palavra aprendiz? Los aprendizes. Então, a gente substitui o Z pela letra C e acrescenta EX. EX, ES. Olha o caso aqui da palavra lápis. Ó, isso aqui é um L, tá, galera? Não é estranho, não. Isso aqui, lápis. Esse aqui é a forma aqui tá no singular. Ó, tá no singular, ela é terminada em consoante. O plural de lápis em espanhol é los lápices. Los lápices. Tá? Terminou em Z, o plural é CES. Ok. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos fazer aqui uma atividade rapidinho. Falta alguns minutinhos só para a nossa aula acabar. Vamos fazer a número 1 e a número 2, e aí o resto eu faço para vocês como tarefa de revisão.
Lê cada lista de palavras e seleciona a que não coincide em gênero ou em número com as demais. Vamos começar aqui pelo gênero. La abuela, feminino. La prima, feminino. El yerno. Yerno é palavra masculina. La madrina é la cunhada. Então, a intrusa aqui deste grupo é a palavra yerno, tá? Porque ela é a única que está aqui no masculino no meio de várias palavras que são femininas. Letra B, ó. Hijos, padres, suegros, sobrino, maridos. Qual que é? Todas estão vendo aqui? Todas são terminadas em S? Todas aqui estão o quê? No plural. Todas no plural. Só a palavra sobrino aqui que está no singular. Então, a intrusa aqui é a palavra sobrino. Ok? Letra C. La nieta, las tias, madre, nuera e esposa. Estão vendo que todo mundo aqui está no singular? Todas as palavras estão no singular? Nenhuma terminada, nenhuma que está sendo terminada em S? Só a palavra tias. Tias é mais de uma. Então, aqui, o caso, a intrusa é a palavra tias. No nosso teste, vai cair uma questão sobre isso, tá, galera? Então, prestem atenção na maneira como a professora está resolvendo aqui, porque isso aqui vai cair. Olhem aqui, letra D. Hermano, marido, compadre, comadre. A intrusa é a palavra comadre. Todas essas aqui são masculinas, mas a palavra comadre aqui, ela é a única que está da sua forma feminina. Ó, então, essas aqui são as respostas, tá? Desse item. Vou baixar aqui um pouquinho, mas vocês vão continuar vendo aqui, ó. 2. Reescribe as frases cambiando o gênero de los sustantivos. Haz los cambios necessários. Gente, quando a gente vai passar uma frase mudando o gênero, a gente tem que fazer algumas mudanças. A primeira delas é mudar os artigos, que eu acabei de ensinar aqui para vocês. Então, se o substantivo é feminino, o artigo é feminino. Se o substantivo é masculino, o artigo é masculino. Aí tem que ver, tá no singular? Tá no plural? Vamos ver aqui como é que a gente faz, ó. Su nuera es una joven dentista. Qual é o contrário de nuera? Yerno, né? Então, su, como que vai ficar isso aqui em espanhol? Su yerno es o quê? Joven. Não é una, aqui vai ser tá? Porque mudou o gênero. Joven dentista. Então, aqui a gente mudou o gênero da frase. Letra B. Mi primo es actor. Em su nuevo trabajo, interpreta um herói. Como que vai ficar isso aqui, ó? Mi prima es actriz. Nós vimos ali que o feminino de ator em espanhol é la actriz. Em su nuevo trabajo, interpreta uma heroína. Então, listo aqui, ó. Então, é assim que a gente passa frases que estão em um gênero para o outro. Galera, ó, encerramos aqui a nossa revisão e esse novo conteúdo, tá? É isso aqui que vai cair na nossa prova na próxima semana. Se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo sobre esse conteúdo, me chama lá no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Não fiquem com dúvidas e nem deixem para deixar que as dúvidas surjam na hora do teste. Porque no dia do teste, não adianta me mandar mensagem no WhatsApp. Tia, mas isso aqui, porque eu não posso responder vocês. Eu posso responder vocês a semana toda, tá? Eu tiro dúvidas a semana toda sobre esses dois conteúdos aqui. Mas na semana que vem, não tiro. Nem lá em português, nem na disciplina de língua espanhola. Vamos lá. Tarefa de casa de hoje, ó. Eu quero que vocês façam a página 61. Página 61 é a tarefa de casa de vocês. Eu vou já até colocar aqui no grupo, tá? Tarefa de casa, página 61. E agradeço todo mundo que esteve aqui na aula, participou, tá? Obrigada aí, obrigada pela participação, ok? Ó, besitos e nossa classe já se encerrada. Já se acabado.
Acabou a aula de hoje. Aí, se vocês quiserem sair da chamada, podem sair, viu? Tchau. Adiós. Façam a tarefa. Vou escrever aqui no grupo qual que é. Vou só pegar meu livro aqui para eu conferir certinho.